Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 5 de março de 2024. Estamos começando o momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, amém? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Deus, eu apresento o lar, a família, o ministério chamado. Eu apresento a vida de cada um que vai estar do outro lado ouvindo, Pai, essa live, ouvindo, Pai, a ministração da Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando, alcançando, libertando, abrindo as portas, curando, para a honra e glória do Seu nome. Amém, Jesus. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Agora é exatamente 3 minutos para as 9, tá bom? A palavra que Deus colocou no meu coração está em Isaías 59, que diz bem assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas a sua maldade separam vocês de Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldades e iniquidade. Chocam ovos de cobre e tecem teias de aranha. Quem come seus ovos morre os ovos morrem, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa. Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, agem em derrubar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição. Marcam os seus caminhos, não conhece o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles a transformam em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de vocês e a retidão não nos alcança. Cadê? Procuramos, mas tudo são trevas, buscando a claridade, mas andamos em sombra densas. Como cego caminhamos, apalpando o muro. Tateamos com quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos. Meu Deus. Como se fosse noite, entre os fortes somos como mortos. Olha só que Isaías diz. Todos nós urramos como urso, gememos como pombas, procuramos justiça e nada buscamos, livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas nossas transgressões diante de ti. Os nossos pecados testemunham contra nós, e as nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir a mentira que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede, a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Nossa, que forte. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu, entre seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como coraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Conforme o que fizeram, lhe retribuirá. Os seus inimigos irá aos seus adversários o que merecem. As ilhas a devida retribuição. Para terminar. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor.
o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Tem que ter arrependimento, né? Meu Deus. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e a minha palavra que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes dele, desde agora para sempre, diz o Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu peço perdão de novo pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Eu entro na tua presença para ministrar a tua palavra. Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu só fale aquilo que o Senhor tem para falar para mim e para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela pessoa, aquele ouvinte que vai estar do outro lado, Pai, ouvindo a sua palavra. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, né? É uma palavra bem forte, né? A gente fala muito dessa parte aqui, né? Aqui fala pecado, confissão e redenção. Então, assim, há três situações nesse capítulo 56. Tem o pecado do povo. Aí vem a confissão, eles falando, né, que eles são pecadores. E vem a redenção, né, de Deus falando, né, que Deus ainda tem resgate para eles. Mas é muito interessante quando a gente vê, a palavra diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Então Deus está falando assim: meu braço não está encolhido, eu também não estou surdo que não posso ouvir, né? Eu vejo tudo, eu ouço tudo, eu posso mudar todo o cenário, né? A minha mão não, né, muda tudo, retira o homem do lamaçal. Mas aqui é um contexto, eles estão fazendo ali tudo que desagrada a Deus. E aí Isaías conta: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então, por aqui, a maldade de vocês está tão grande que Deus não quer, está escondido, né? O rosto de Deus está contra vocês, né? E os ouvidos do Senhor também. Então, assim, tamanha a maldade que vocês estão fazendo. Vocês estão mentindo. Aí diz assim no trecho: pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os lábios falam mentira, a sua língua murmura palavras ímpias. Olha, vocês estão fazendo coisas que afasta, que desagrada a Deus, né? Eles mentiam, eles murmuravam, eles roubavam, eles enganavam. E como se fosse algo normal. Isaías está aqui confessando o que o povo fazia com naturalidade, né? Então, era tudo muito natural. Eles estavam num frenesi, algo desenfreado, assim, que eles não estavam nem aí para as coisas de Deus, né? Eles queriam mesmo estar na maldade ali, né? Um povo que era um povo escolhido do Senhor. E aí diz aqui, né? Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentira, a sua língua murmura palavras de... Gente, como que um servo do Senhor, né? Se você serve a Deus, você pode estar com as mãos de sangue, né? Mentindo, roubando, enganando, não tem como, sabe? Não bate, não encaixa, né? Ninguém pleiteia a sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, apoiam-se em argumentos vazios e falam mentira, concebem maldades e iniquidade. Nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas se diz crente, se diz que é crente, está na casa de Deus, mas é a favor da mentira, da injustiça, né? Tudo que é errado eles apoiam. Igreja, para apoiar as coisas certas, são poucas pessoas. Agora, pessoas que se levantam para fazer o mal, tem muitas pessoas, infelizmente. Mas também é sério que são poucos que vão entrar no céu. Então, às vezes, se a gente se depara com essa situação, a gente fala assim: nossa, mas como assim? Ninguém pleiteia a sua causa com justiça. Quantos advogados aí que diz que é crente, que pelo amor de Deus? Quantas pessoas, né? Diz que serve a Deus e faz o que é errado, né? Tá vendo que tá errado, mas tá apoiando o que tá errado. Fala pra mim. Fala pra mim. Então, assim, ninguém faz a defesa com integridade. Quantas pessoas se corrompem? Quantas pessoas? Apoia, assim, argumentos vazios, fala mentira, concebe maldade e gera iniquidade. Eu já passei por isso, né?
E não foi uma, nem duas, nem três. Foram vários. Já fui até condenada. Falsa testemunha, mentira, né? E aí você olha assim, você fala, meu Deus. E aí você pega um paralelo, né? O reino do Senhor é tomado à força, né? A gente vê que nas 10 virgens, vamos falar só dela, porque apesar que tem outros, 5 eram prudentes e 5 não eram imprudentes, né? Então diz que quando o noivo chegou, as prudentes tinham azeite na lamparina, ok? Isso está em Mateus 25. E as imprudentes não tinham. Ah, e dá um pouco dessa não, a gente não pode dar azeite. Então vá comprar enquanto o noivo não vem. E as imprudentes foram comprar. E quando elas chegaram, a palavra do Senhor diz que um noivo já havia chegado e já havia fechado a porta. E eles falaram, Senhor, Senhor, não vos conheço. Então, quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor e não conhecem Deus? Não tem azeite, não tem caráter, não tem integridade, não é justo, Maria vai com as outras, é fofoqueira, é caluniadora, é mentirosa, é perseguidor. Estou falando desde pastores a membros, né? Que a gente começa, em todo lugar. Mas assim, haja ver que uma situação dessa deixa claro que dessas virgem 10, 50% tinha vida com Deus, 50% não tem. Então, esse 50% que está dentro da igreja, que não tem integridade para com Deus, vai fazer parte do mundo, né? Então, você imagina, 100%, 100, 50% é a igreja, 50% é o mundo. E na igreja só 25% vai entrar, então vai ficar 75%, um exemplo, né? Que não vai entrar. E esse povo que está dentro da igreja se enganando vai fazer parte do mundo. Foi preparado para Satanás e seus demônios naquele grande dia, né? No inferno. Então é muito sério, igreja. E as pessoas mentem descaradamente. Mente para ser ungido pastor, para ser ungido missionário, apóstolo, sei lá, bispo, para ser ungido diácono, obreiro. Oi, quem tem chamado não precisa fazer nada disso. Porque o Senhor diz assim, os braços do Senhor estão encolhidos, que não possa salvar, e os seus ouvidos estão surdos, que não possa ouvir. Deus, ele vê, ele ouve tudo. Haja ver que a maldade do homem, está falando no 2, é que faz separação entre Deus e o homem. É a maldade. Né? Tá aqui, ó. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso eles não os ouvirá. Então, é difícil, igreja. É difícil. Porque servir a Deus é muito mais que você estar na igreja. A igreja é só um ambiente de uma unidade, um ambiente onde a gente se une, né, para adorar a Deus. Mas a igreja, e eu como vocês lá fora o tempo inteiro, somos testados no mundo. E o mundo odeia a gente, né? Então, se você serve a Deus, você vai o quê? Se opor a tudo aquilo que o inimigo quer que você faça. E não é fácil, né? Não é fácil. Eu não consigo entender. Se você é crente, você dá calote no seu irmão. Se você é crente, você mente. Se você é crente, você rouba. Se você é crente, você adultera. Igreja, o diabo, ele luta para você adulterar, para você mentir, para você roubar. Mas nós sabemos que nós temos um Deus, que os olhos dele estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ele faz de tudo para que a gente venha praticar. Né? Chegar com pratos, com situações e tudo. Mas aquele que vai entrar no céu faz a diferença. Não aceite suborno. Vamos mais. Diz aqui, ó, o 4, né? Foi muito forte. Ninguém pleiteia a sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, apoiam-se em argumentos vazios e falam mentira. Concebe maldade e iniquidade. E aquele crente que se diz, ai não, gente, eu sou omisso a essa situação. Peraí, você tá sabendo da verdade, você tá fingindo, você não tá vendo, você vai pagar do mesmo jeito. Não tem omisso. Para Deus não tem omisso. É ou não é? Chocam ovos de cobre, testeias de aranha. Quem comer seu ovo morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Quantas pessoas é assim? Olha, Deus só falando. Isso é falsidade, é mentira, né? São coisas frágeis, né, desse mundo. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com os que fazem, suas obras são más, né? Exaltam como são frágeis a maldade deles no mundo. Pode até parecer forte, mas para Deus, os atos, suas obras são más, os atos de violência estão em sua mão.
Seus pés correm para o mal, agem e derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição. Marque seus caminhos. Tudo que ele faz é com a maldade, né? Porque o pecado adâmico tá nele. E ele faz assim, com a maior naturalidade do mundo. E você vai falar que ele tá errado? É o modo dele. É o modo dele viver, né? Ele, a pessoa dele é assim. Então, naquele grande dia, vai ter jeito, né? Tem gente que tem prazer, igreja, tem gente que tem prazer em correr para caluniar, para mentir, para defamar. Gente, eu fico assim, vendo assim, aí depois sobe, prega com a maior naturalidade. Que povo nojento. Nossa, se eu tenho nojo, imagine Deus. Deus vomita. Chega a dar nojo esse tipo de gente, sabe? E se acham ainda, né? Isso é muito triste, né? Seus pensamentos são mal e ruína e destruição, marque seus caminhos. Hipócritas, mentirosos. Não conhece o caminho da paz, não há justiça em sua verdade. Eles a transformarem em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Então, assim, eles não têm paz, mente, engana, ensina o que é errado. E tem pessoas achando que tá no caminho certo porque tá servindo ao homem. Não tá, tá? Servir ao homem leva simplesmente você pro inferno, é um perigo, tá bom? Isso é um perigo, porque a gente tem que ter certeza que as coisas de Deus é clara, as coisas de Deus é limpa, é pura, né? Então, assim, não tem como as coisas de Deus ser obscura, né? Nós servimos um Deus puro, né? Um Deus que o caminho do Senhor, ele é certo, né? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha em Lucas 1,79, depois Juízes 5,6. Vamos lá, Lucas 1,79. Lucas 1,79 vai falar para mim e para você assim. Ouça bem. Para brilhar sobre aquele que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho de paz. Esse é Jesus, tá bom? E o menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer. Jesus não, esse é João Batista, que ele veio para trilhar, né, para brilhar, né? Ele não era Jesus, mas ele criou, tirou os caminhos tortuosos, endireitou para o Messias chegar, né? E o menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Quem foi esse? João Batista. Então, isso é muito sério, igreja, sabe? É muito sério. A gente, às vezes, acha que a gente tem que estar aparecendo, não. Quem aparece é Cristo, amém? Quando a gente vai em Juízes também, 5, vamos lá. Crônica, Salmo, Jó, Ester, Juízes 6. Aqui, Juízes 5. Eita, quando você procura. Vamos lá, Juízes 5, versículo 6. Diz assim. É sobre Débora, tá bom? A juíza. No 6 diz assim: nos dias de Sagar, filho de Anaste, no dia de Jael, as estradas estavam desertas, que viajavam seguir caminhos tortuosos. Já tinha desistido, os camponeses de Israel já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei e levantou-se uma mãe em Israel, né? Ela levantou para julgar, né? Israel ali com, como eu posso dizer, para julgar com retidão, né? Então Deus procura pessoas que julguem com retidão, não pessoas que julguem com imparcialidade. Aí diz assim, vamos lá? Por isso a justiça está longe de nós, a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas, buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. O nosso Deus é luz, sabe? Nosso Deus, ele é luz, não tem para onde correr, né? Aqui tá falando provavelmente da guerra, né? De Israel com a Síria, que não foi fácil, né? Mas venceram. E tá aqui, no 10. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos com quem não tem olhos,
Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite, entre os fortes somos como mortos, né? Ele tá falando aqui da maldição e da desobediência, né? Por causa da desobediência, né? Os inimigos caíram e oprimiram eles. Então tá como cego mesmo, sem direção, né? Sem direção. Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos, né? A gente sabe que fala sobre as bênçãos de Gerazari. Eu sempre esqueço o nome direitinho, sabe? De Gerazari. Gerazari, mas diz assim, 28, 29. Diz aqui, ó. Cadê? Oi, o Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizeram, dia após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve. Então, aqui, a recompensa deles, né? É a recompensa da desobediência a Deus, né? Então, Deuteronômio está falando aqui o que está acontecendo com eles, Deus já havia dado, né? Ele diz aqui, bem-sucedidos em nada, dia após dia serão oprimidos sem que ninguém os salve, né? Então, é bem... É bem claro, né? Devido à desobediência deles. E vai fazer o quê? Desobedeceram? Então, estão como cego. Então, como eles estão como cego, eles vão ter que fazer o quê? Vai ter que buscar porque eles erraram, né? Infelizmente, igreja, quantas pessoas estão assim? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher, igreja, não adianta. Às vezes a gente nem plantamos, Deus permite que a gente passe situações que a gente não entende. Assim, todos nós urramos como os ursos, gememos como pomba, procuramos justiça e nada, buscamos livramento, mas estão longe. Então, assim, estão buscando o ramo, estão chorando, estão frustrados. Você está numa situação que você simplesmente colheu. A frustração é simplesmente aqui a consequência do desprezo do povo de Israel para com Deus. As coisas que Deus já havia ordenado para eles, né? Eles estavam julgando falsamente, mentindo, roubando, enganando e queria que Deus abençoasse? Não. As pragas de Deuteronômio vieram sobre ele. Não tem como. Deuteronômio 28 diz. A desobediência, né? A maldição da desobediência. Então, não tem como a pessoa fazer o mal e querer receber o bem de Deus, filha. Não tem como. Sabe? Você faz o mal, então você vai ter que ser responsável pelo seu mal. Então, se você está plantando o mal, você vai colher o mal. Entendeu? Não tem como. Não tem como você fazer as coisas erradas, você mentir, roubar e achar que você tem direito. Não tem. Não tem. Não tem direito. Entendeu? Você vai colher o que você plantar. A pessoa rouba, mente, engana. Igreja, a gente está num tempo onde as pessoas, elas acham que tudo que elas fazem e elas têm que ter o apoio de Deus, porque Deus é obrigado, sabe? A aceitar, a abençoar, como é que se diz? A obedecer, né? A atitude dela. Tem gente que tá assim nesse tempo. Toma o marido dos outros, sabe? Toma o marido dos outros. Na macumba, na oração contrária, sei lá, sabe? E aí a pessoa acha que Deus é obrigado a abençoar. E aí ela põe assim, ai, bênção de Deus. Como assim, bênção de Deus? Se o marido era da outra, como é que é bênção? Deus não destrói uma família para construir outra.
De jeito nenhum. Não tem, não é bênção de Deus. Ai, Jesus. E aí você vê muito disso hoje em dia, as pessoas acham que é bênção. Salvo que, né, vocês se separaram, que seu marido te traiu, sua esposa te traiu, e você não quer perdoar e continuar, ok. Mas caso contrário, filho, porque o cair é do homem, levantar é de Deus. Ninguém, nenhum de nós, estamos isentos de cair em adultério. Somos carne. Mas a gente tem que entender que Deus é aquele que nos guarda e aquele que homem plantar, ele vai colher, né? E a gente agradece muito a Deus, porque Deus não deixou que a gente caísse. Então isso é muito importante. Mas que o inimigo luta, luta. Mas Deus é aquele quem guarda, Deus é aquele quem livra. Vamos continuar. Nós urramos como urso, gememos como pomba, procuramos justiça e nada buscamos livramento, mas está longe. No 12. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, os nossos pecados testemunham contra nós, as nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos a nossa iniquidade. Eles sabiam da iniquidade, sabiam do mal, né? E eles reconhecem, então assim, eles confessam o pecado deles, estão confessando, né? Isaías confessa os pecados da nação. Então, assim, ele fala, Senhor, a gente está pecando, eu estou confessando porque está demais, Senhor, né? Então, reconhecemos, é muito importante quando você reconhece que você está errado, que você errou. O reconhecimento é um passo para Deus voltar-se a você. O reconhecimento é muito importante, mas tem gente que é soberba, que não reconhece. A gente está num tempo hoje, principalmente pastores, né? Muitos pastores aí se acham. Nossa, nossa, não. Sou pastor, a pastora, bicha, mas se acha, né? Mas quando Deus dá um break, eu tenho até dó. Porque eles se acham demais. Quem é ele, né? Quem é ela na fila do pão? É alguém que o homem botou lá em cima, né? Exaltado pelo homem. A gente vai ver que a palavra do Senhor diz que o reinado de Israel ia ser confirmado. E Samuel estava demorando para chegar. E Saul foi sacrificar no lugar de Samuel. O reinado dele ali, Deus já foi quebrando, né? Não confirmou. Muitas vezes tem pessoas que estão lá no altar, tá se achando e não dá. Deus permite depois o vento vir para arrancar. E o pior disso é que além de arrancar, o arrancar aqui é bem dizer nada, em vista do inferno, que é uma eternidade. Misericórdia, Senhor Deus. Aleluia. Rebelar-se no contra o Senhor é traí-lo. Deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a expressão e a revolta, proferir mentira que os nossos corações conceberam. Quantas pessoas estão assim? Fomentam contenda, falam mentira. Igreja, isso é muito complicado, né? Não dá. Nós temos que andar com retidão perante o Senhor. Sempre com retidão. Mesmo que as pessoas te odeiam. Não vem com essa conversa. É a coisa. Como se tem uma coisa que me irrita. É quando alguém fala assim: nossa, quer saber quem é fulano? Vai ver a vizinhança dela. Que comunhão tem as tarefas com a luz? Quer saber quem sou eu? Vai dobrar o joelho para Deus. Se você tiver comunhão com Deus, Deus vai falar quem sou eu. Agora você vai no meio de ímpios perguntar? Não. De pessoas que odeiam Deus. De pessoas que professam outra fé. Que sabe que você é crente de verdade, você não vai ficar a favor da mentira, do pecado, da calúnia, nada. Você é parcial às coisas de Deus. Então, filho, ninguém vai sentar a lenha em você. E você simplesmente vai andar de cabeça erguida, sabendo que aquele a quem você há de dar conta tá vendo todas as coisas. Agora, tem gente que acha que tem que ser amigo de todo mundo. Não, não tem que ser, não. A palavra do Senhor diz para mim e para você que os amigos do mundo são inimigos de Deus. Então, pronto. Essa pessoa não deu a palavra. A gente vai andar de cabeça erguida, tratando todo mundo bem. Se a pessoa aceitar a paz, amém. Se não aceitar, diz a palavra, sacode os pés e vai para outro lugar. Problema dele. Mas a gente tem que andar, né? E isso incomoda, porque você é diferente, né? Você incomoda. O diferente incomoda sempre, né? Diz assim a justiça retrocede, a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Pronto, honestidade não entra. Por quê?
Porque a verdade caiu na praça, porque a mentira, dita várias vezes por gente mentirosa, sem pudor, tem mais valor do que a verdade, mas eles vão dar conta a Deus. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Se você quer evitar o mal, se você está a favor do que é certo, você é saqueado, você é roubado, você é, é injustiçado, você é humilhado, você não acha ninguém para te ajudar, para interceder, pelo contrário, acha gente para jogar você no buraco. Filha. Ele viu que não havia ninguém, admirou porque ninguém intercedeu, então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça lhe deu apoio. É do Senhor que vem a nossa justiça, tá vendo? Ninguém intercedeu pela situação de vergonha, de humilhação, de calúnia. Mas o braço do Senhor, ó, aí ele diz assim, 17, ele viu, 16, que não havia ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu, então o seu braço lhe trouxe livramento. Possa ser que ninguém interceda, sabe? Tá falando aqui de Jerusalém, quando é restaurada, chamada, né? A cidade da verdade, a vítima de saque. Então, assim, mas se a gente trazer, quantas vezes ninguém intercede? É só Deus, igreja, para fazer justiça para mim e para você, é só Ele. Fica esperando do homem muita coisa, não. Não espere do homem, né? É só Deus com seu braço forte para nos tirar, como diz no primeiro, né? E o braço do Senhor não está tão encolhido. Se você tá, na verdade, Ele vai te puxar. Amém? Usou a sua justiça como coraça, pôs na cabeça da salvação, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança, envolveu-se no zelo com uma capa. A gente pode ver aqui de Efésios 6,14, né? Vestiu-se da coraça, da justiça, né? Então, assim, porque a vingança pertence a Deus e não é fácil, né? Porque o nosso Deus é um Deus zeloso, que cuida. Ele disse mais assim, conforme que fizeram lhes retribuirá aos seus inimigos, e ira aos seus adversários o que merecem, as ilhas a devida retribuição. Conforme que fizeram, lhes retribuirá seus inimigos, irá aos seus adversários os que merecem, as ilhas a devida retribuição. Então é bem complicado, né? Castigar, também deverá castigar os israelitas ímpios, né? Somente os remanescentes serão abençoados. Aqueles ímpios que perseguiram Jesus, somente os remanescentes, né? Tá falando que vai ser que conseguirem enxergar Cristo. Aí diz assim, desde o poente o homem temerá o nome do Senhor e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor, né? Tá falando aqui de quem? Da obra salvadora de Deus a favor do seu povo, né? Então, a obra salvadora de Deus, ele veio através de Jesus, né? Então, mas mesmo assim, eles não se interessaram, né? A vinda do Senhor será irresistível, como uma torrente impetuosa que destrói o inimigo num só ímpeto. E a vinda de Deus vai ser de repente, né? Aqueles que aceitaram Jesus, que estão no caminho reto, fazendo o que é certo, amém. Mas aqueles que não, já era, filho, não tem muito o que fazer. Diz no 20, o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependeram dos seus pecados, declara o Senhor. Quem é o Redentor? Quem é? Fala para mim, para você. Né? Quem é o Redentor? Hã? Cristo. Jesus Cristo é o Redentor. Ele virá de Sião. Não é Cristo o Redentor? Ele está falando para mim e para você, né? O Redentor virá de Sião na volta do exílio, porém plenamente as pessoas de Cristo, né? Em Cristo, tá plenamente em Cristo. Por quê? Porque se arrependeram. Então a gente tem que ter em mente, aqueles que se arrependerem, Cristo vai vir, Cristo é o Redentor. Mas você sabe que quando ele veio, nem todos aceitaram, né? Eu gosto muito de João 1, diz assim, e veio para os seus, e os seus não aceitaram. E todos que aceitaram, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, assim, o bastão foi passado para os gentios, né? No entanto, que depois tem o apóstolo dos gentios, que acaba sendo o apóstolo Paulo, Saulo, que passa a ser Paulo, e tem Pedro, que é o apóstolo dos judeus, né? Aqueles que, remanescentes que aceitaram Jesus. E aí diz assim, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está em você e as minhas palavras que eu pus em sua boca não se afastarão dela,
nem da boca dos seus filhos e dos seus descendentes deles, desde agora para sempre. O que ele está falando? Ele está falando da nova aliança, né? Da nova aliança. O meu espírito, é o Espírito Santo de Deus que está em mim e você. Que coisa linda, né, igreja? Então, assim, nós temos uma herança em Cristo, né? E é muito importante, porque é para todos, né? E as minhas palavras em sua boca, né? Então, Israel será realmente o povo de Deus e não se afastarão dela. Eu creio que vai chegar esse tempo, que Israel não vai se afastar, porque tem uma promessa, né? Deus tem uma promessa. Mas enquanto a promessa não se cumpre, vamos ver Jeremias 31, 33. Enquanto a promessa não se cumpre, enquanto eles não aceitaram, nós que aceitamos, estamos lá, estamos vivendo aqui as promessas de Deus, né? E isso é muito importante. Vivemos a promessa de Deus. Porque é uma promessa, né? Há uma promessa. Essa promessa é muito importante. Diz assim, ó. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porém a minha lei no íntimo deles, a escreverei em seu coração, e serei o seu Deus, eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Por quê? Porque o Deus, ele não vê a hora disso. Por quê? Porque a circuncisão de Israel, isso é no crepúsculo dos filhos, é ele que faz a diferença. Mas Deus, ele quer colocar no coração e na mente, como colocou em mim e em você, né? E isso é muito importante, né? Ele está circuncidado na mente e no coração, né? Isso é muito importante, porque a minha circuncisão e a sua circuncisão, ela a nossa circuncisão, ela é no coração, né? E na mente, né? A palavra do Senhor foi colocada no nosso coração, né? Então, não é fácil não, irmã. Por isso que a gente tem que permanecer, oh meu Deus, por isso que a gente tem que permanecer sempre firmes em Cristo, né? Sempre firme. Em nome de Jesus, não desista, persista, né? E sempre andar com retidão, né? Porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel. Possa que eu e você não seja fiel, mas ele permaneça fiel, amém? Porque ele diz para mim, para você, mais uma vez, só para a gente terminar. Veja, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Então, o braço do Senhor não está encolhido e nem os seus ouvidos surdos. Então, quando ele falou isso, ele falou para um povo que estava obstinado, o povo de Israel, fazendo mal, aceitando tudo quanto era tipo de suborno, de engano, de mentira, mas eles se arrependeram, né? E importante é isso, ter que se arrepender para que venha a redenção em Cristo Jesus, amém? Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações e que Deus abençoe vocês um dia cheio da presença e da paz. Deus abençoe, fica na paz.